retornar a esta igreja. Como o pastor disse, é a sua segunda igreja, mas nós nunca temos a segunda igreja, nós temos só a primeira igreja, que é a igreja adventista em todos os lugares, não é mesmo? E não é fácil nós estarmos em um outro país. Nós tivemos em duas circunstâncias, no Paraguai, isso já no início do nosso ministério, com a igreja. E foi ali que nós tivemos que fazer, aliás, a primeira na Bolívia, desculpa, em 1975, nós fomos à excursão para Santa Cruz de la Sierra. E ali então foi a primeira vez que eu tive que pregar. Também um outro pastor que veio junto, tivemos que pregar em uma outra língua, ainda que já tivéssemos, por estarmos trabalhando nas fronteiras, bem familiarizado com o castelhano, né? O espanhol latino-americano. E então, em 1975, na Bolívia, em Santa Cruz, e em 1986, 11 anos depois, né, nós estivemos em Assunção, no Paraguai. No Paraguai é um pouco mais difícil, porque aqueles que são paraguaios gostam de falar Guarani. Muitos deles queriam ouvir alguém pregando em Guarani. Todas as vezes que um paraguaio vai falar entre eles, mesmo que tenha uma outra pessoa, eles falam em Guarani. Então nós tínhamos que periodicamente estar dizendo assim: olha, habla em castelhano ou em espanhol, porque não entendo Guarani, né? Hoje no colégio tem, a partir deste semestre, ou de 15 dias para cá, aulas em Guarani. Recebemos ali um professor, e ele é entusiasta, é paraguaio, 30 anos no Brasil, e então resolveu, e o colégio aceitou, que ele pudesse dar aulas da língua ou do dialeto guarani. E aqui nós nos familiarizamos, porque existem 3 idiomas, né, que são principais da igreja, e poucos, né, que não estão ainda entendendo todo o português. E é uma premissa falarmos bem o nosso português, já que não temos uma língua brasileira, falar o português em lugares onde os irmãos querem ouvir em português. Então é uma característica importante daqueles que vêm para cá e teriam que corresponder o porquê desta comunidade que fala a língua portuguesa. Nós vivenciamos as necessidades da igreja, e uma dessas necessidades tem-se nos momentos de oração aos sábados. A preocupação do irmão José é que preparemos para o fim, e por isso eventos finais tem sido o tema, quem sabe, mais enfático nesses momentos de oração aos sábados de manhã. Nem todos os irmãos conseguem chegar para esse horário, principalmente quem tem crianças, né? E aprontá-los e por morarem distante do local da igreja. Mas a maioria pode pensar que realmente nesses momentos de oração é que nós mais nos aproximamos de Cristo. Ellen White afirma que nos céus ou no céu, né, salvos estarão aqueles que estiverem a maior parte dos momentos de oração. Seria, por acaso, esse momento em que vai distinguir o preparar este povo que vai para os céus, ou para o céu, e que aqueles que não conseguem chegar a esse horário de oração não irão para o céu? Se ela afirmou que aqueles que estão nos momentos de oração, nas reuniões de oração, o que representa, irmãos? Jesus pode dizer que nós devemos orar sem cessar. O apóstolo Paulo disse: orai sem cessar.
E a oração nos leva para mais perto de Cristo, na compreensão das suas promessas. Durante a semana, a Ana Luísa devia aprender a falar o verso do tema, mas ela está em um lugar assim aprazível que todos nós queríamos estar. Jesus diz, se não fizeres como essas crianças que estão ali naquela sala especial, não podeis entrar no reino dos céus, né? Que é exatamente, Deus sempre cumpre suas promessas. E antes de, na hora de deitar, ela tinha que repetir isto, porque deveria falar aqui, e eu estou falando em nome então da nossa neta, né? Deus sempre cumpre suas promessas. Mas ela, algumas vezes, antes de lembrar que Deus cumpre suas promessas, como nós íamos assim, você vai dizer suas promessas. Ela então dizia minhas promessas. Ninguém como as crianças fazem promessas constantemente e todos os dias. Qual é a promessa que as crianças fazem? Eu não vou fazer mais, mamãe. Não vou fazer mais, papai. Não vou fazer mais, vovô. Não vou fazer mais, professora. Né? Porque nós estamos muitas vezes sempre repreendendo as crianças por atitudes que nós não queríamos que eles praticassem. Que é considerado como um ato de desobediência, e então nós, muitas vezes, né, os pais até prometem uma disciplina maior, para que a criança possa, ao sair da disciplina, prometer, não vou fazer mais. As promessas começam exatamente no casamento. E como é bom, como pastor, ser aquele oficiante e ouvir essas promessas. E então no céu, pastor, há países que não podem mais ser obrigatório as promessas do casamento. Porque nas promessas do casamento, o voto do casamento, o repto do casamento, a dedicação do casamento ou no casamento religioso e lá no civil, antes e no religioso continua sendo, até que a morte os separe. Eu dificilmente, em situações desse momento do voto do casamento, da dedicação íntima e pública, tem que ser pública, para que toda a sociedade possa cobrar. A morte não pode separar. Então no casamento não existe morte, plano de morte, porque alguns no momento que estão se casando e fazendo voz já queria, né? Que no outro dia o marido ou a mulher morresse, porque parece que não deu certo, eles estavam forçados para irem ao altar do matrimônio. A festa estava pronta e tudo, mas eles não podiam desistir, e então até que a morte os separe, e muitos procuraram dar fim na vida da esposa ou do esposo para que a morte os separasse, e não deu certo. Foram presos e a morte os separou. Bastaria dizer, olha, não quero viver mais com você, eu prefiro viver entre as grades. Outros tentaram fazer isso por herança, por direitos, que só viveriam, também não deu certo, nenhum deles. Então, nós aprendemos a fazer as primeiras promessas, exigimos essas promessas dos nossos filhos, bem como os professores em classe. Hoje eu não vou tirar a prova de você, porque foi o primeiro dia que eu encontrei colando, mas na próxima, e então aquele aluno nunca mais vai fazer isto, porque ele não quer, ou então ele fala, olha, hoje é diferente, não pode mais fazer isto, esse é meu direito, e o aluno tem que fazer o que quer, desde que continue aluno. Promessas, queridos irmãos, entre pessoas, pode ser que não cumpram, mas as promessas de Deus, o que Ele faz, sempre cumpre.
Nós encontramos em Pedro, que César pode ler, de que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Podemos confiar sem desconfiar. É principalmente o verso 4 de segunda carta de Pedro, e o primeiro capítulo e o verso 4. Pelas quais nos têm sido dadas as suas, o quê? Leiam aí. Preciosas e o que mais? Muito grandes. E muito grandes. Preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então as promessas de Deus são preciosas e grandes. Quando estivemos aqui, pregamos sobre Jonas e mostramos então, só no capítulo 1 de Jonas, as grandezas de Deus. E ali estava um grande profeta para uma grande missão, indo para uma grande cidade, Nínive, com uma grande mensagem de salvação. Tudo era grande dentro do contexto, mas envolvia a grandeza de Deus. Num grande mar, um grande navio para zingrar um mar. Mas vimos também que Deus teve que dar uma grande experiência. Primeiro, um grande sono. O navio estava afundando, todos estavam lá no convés do navio, estavam para morrer de medo. Não queriam perder as coisas e começaram a lançar coisas do navio, mercadorias, para ver se diminuía a carga. Nada disso. Um grande sono tinha Jonas. E lá no fundo, na casa das máquinas, quem sabe? Quem já viu um navio? E ali então, Deus desperta Jonas do grande sono, através de um comandante. Um grande medo. Mas aí nós vimos, irmãos, uma grande decisão. Lança sorte em quem cair, esse deve ser lançado no mar, e a tempestade vai. Então, um grande testemunho de Jonas, quando diz: de onde você veio? Eu sou israelita. Para onde você vai? Eu estou fugindo da minha responsabilidade e sirvo o Deus de Israel. Uma grande decisão, um grande testemunho. O grande temor dos tripulantes que não conheciam o Deus de Israel. Fizeram a maior de todas as orações possíveis. Ele diz: ó Deus de Israel. Grande conversão, comandante. Todos os ídolos tinham sido invocados. Mas agora está um homem que tinha um Deus diferente do Deus de Jonas. Ele diz: ó Deus, como você disseste, ó Deus de Jonas, mas Deus, ó Deus de Israel, tu és o Deus, o grande Deus. Não dê a nós que vamos lançar este homem, o teu servo. Não tem mais jeito, Senhor, não. Tem que lançar, tem que lançar. Não imputes a nós a culpa da morte deste homem. E de uma grande decisão, então, lançam em Jonas. Queridos irmãos, não vemos aqui nenhuma promessa de Deus. Pode lançar Jonas, que depois eu dou um jeitinho na vida dele. Eu vou salvar, ele não vai morrer, e eu vou
suscitar um grande peixe que vai trazer Jonas com vida ainda lá na praia. Deus não prometeu nada para Jonas e nem para aqueles que oraram. Deus ficou em silêncio. Não pode, irmãos, imediato assim, né, no primeiro amor, alguém aceitar que aquele Deus que está pedindo que o seu servo fosse lançado no mar poderia ter alguma coisa melhor, senão a morte e o castigo eterno de Jonas. Deus não prometeu nada. Só prometeu uma coisa: pode lançar, que o mar vai aquietar. Mas eles podiam ter dúvida, eles não conheciam o Deus. E todos os ídolos tinham sido os deuses dos tripulantes e dos passageiros, tinham sido invocados. E nenhuma resposta. E agora, o Deus de Israel nós o conhecemos. Quando jogaram, irmãos, o mar aquietou, a tempestade também, todos os salmos. E eles fizeram a oração de gratidão. E zarparam, foram embora. E Jonas? Eles podiam dizer: olha, vamos esperar um pouquinho. Quem sabe ele vai boiar a primeira vez. E nós então vamos agarrá-lo, vamos salvar. E o bote salva-vidas estava ali. E desapareceu Jonas. Todos os corpos boiam uma vez, duas vezes e na terceira vez, então ele afunda. E 24 horas depois, ele surge. Nós tivemos experiência assim, irmãos, de jovens, família adventista, muitas vezes. Caiu na água. 2 ou 3 casos. E ficaram ali, esperando. Felizmente ali não tinha nenhuma baleia, nenhum tubarão para devorar. Depois de 24 horas, então sabia que um corpo deveria. E ali estão os familiares aguardando. Outras vezes rodam e vão para longe. Não havia uma promessa para aqueles que lançaram Jonas, e nem para Jonas, o que iria acontecer. Porém, eles lançaram e oraram a Deus: Senhor, tu tens um plano para o teu servo. E Deus tinha um plano, mas eles só oraram. Depois de, quem sabe, 3 dias, 3 noites, e ter levado, quem sabe, aí, quase um mês para chegar a notícia aos tripulantes que oraram por Jonas. Jonas foi salvo. E leram essa história que nós lemos hoje. Agora estava escrito. E foi escrito quase imediato. Então, Pedro, na sua epístola, diz: você pode confiar nas preciosas e grandes promessas de Deus. E a primeira promessa nós encontramos, irmãos, em Gênesis capítulo 3, verso 15. Eu não tinha feito isso. Eu tenho uma página no jornal dos sexagenários, lá, os aposentados, jubilados do Lagoa Bonita. E então eu coloquei uma das palavras cruzadas, uma linha, assim: qual foi o primeiro salário de Adão? Vocês sabem? Se tivesse que fazer essa palavra cruzada, vai sair só em dezembro. Qual foi o salário de Adão? A vida eterna. Será? Qual foi o primeiro salário? A morte. Quase. E disse Deus: no suor do teu rosto comerá o teu pão. Qual o salário, primeiro salário de Adão? Suor. Ele tinha a perceber, ao estar trabalhando, correr o suor. E quando chegava em casa,
ele podia limpar, como antigamente. Limpar era assim que os faziam, né? Quem suava para trabalhar. Assim ainda jogava o suor para baixo. Olha, filho, para nós comermos hoje, olha, filho, o que é? Suor do trabalho do papai. E com isso, então, nessa mesma sentença, nessa mesma proposta de trabalho, e o salário de Adão para poder comer e viver, teria que suar. Então, por isso que hoje nós temos que correr, temos que fazer alguma coisa para poder suar. Trabalho quase nenhum, trabalho mais faz suar, né? E o robô não soa, e também outros materiais que fazem a parte do suor, facilitando a vida. E pode ser que nós possamos desconhecer os valores das promessas de Deus, mas ali Deus disse: Adão, mesmo assim, eu tenho uma promessa para você. Qual é? A serpente que enganou a Eva. Que enganou a você. Não foi Eva que enganou, foi a serpente que deu o recado. Faça isto. Essa serpente será destruída. Vai ser destruída, Senhor. Quando isso? Bom, vai nascer alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Daquele momento, queridos irmãos, toda criança, quando nasceu Abel, Eva disse: este é o Messias, este é que vai esmagar a cabeça da serpente. Por que quando nasceu Abel? Porque Caim parece não tinha muita vocação para as coisas de Deus. Mas Abel morreu. Falou: olha, a nossa última esperança, a nossa primeira esperança, aliás, estava em Abel. Caim não quer representar o que nós esperamos. E em todas as situações das famílias, irmãos, quando nascia da família israelita agora já um filho, é como se fosse o Messias, aquele que ia salvar, aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. E de repente eles começaram a pensar que essa serpente também é representada pelos líderes vassalos, alguém que podia libertar. Mas esta sentença, que está no capítulo 3 e 15, nós vemos alguém no capítulo 5 andando com Deus. E quem foi esse patriarca? Enoque. E Enoque, então, queridos irmãos, diz este relato: começou a andar com Deus. E andou 65 anos com Deus, e ali, por esse período, teve filhos e filhas. E quando ele pensava que tudo estava bem, Deus disse: Enoque, eu quero fazer um plano com você. Está disposto a andar comigo? Estou. Mas não falou quantos anos. E Enoque andou com Deus, e Deus conversava com ele todos os dias. Como está, Enoque? Tudo bem, hoje, como que foi o dia? Tudo. Pecado feito, pecado perdoado, e uma vida digna. E assim foram 300 anos, irmãos. E no final de 300 anos andando com Deus, Enoque revela a sua família uma coisa: querida esposa e filhos, vamos dormir. Era sexta-feira, ao pôr do sol. Fizeram o pôr do sol. Amanhã nós vamos para a igreja. A igreja era a própria família. Ele também era um patriarca, e ele podia representar a família, matar o cordeiro e oferecer a Deus. E aquele sábado, e quem sabe no pôr do sol daquele sábado,
Um dia tranquilo, Enoque pode dizer: esposa e filhos, eu quero orar com vocês, porque Deus me deu um recado e eu devo deixá-los para ir para onde, pai? Para uma outra terra. Eles não tinham experiência ainda. Só Caim tinha experiência de fugir para o Oriente do Éden, em uma outra terra. Até ali eles viviam ainda em comunidade. Deus, depois de 365 anos, e 300 anos depois que vocês todos estavam formados, esposa e filhos, noras e assim sucessivamente, a família, Deus quer me levar para o céu. Mas por que nós vamos ficar, pai? Porque eu e a esposa. Não diz que eles foram juntos com o pai e Enoque, casado, filhos e uma experiência. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Deus somente orientou como Enoque devia andar. Ele andou 365 anos com Deus. Por que os demais não andaram? E nós corremos a Bíblia e vamos encontrar Noé. O que custaria se Deus levou Enoque para os céus após andar 365 anos de vida? Enoque, se foi considerado um homem segundo o coração de Deus, bastaria que Deus dissesse: Noé, você já andou quantos anos? Quantos anos tinha Noé quando veio o dilúvio? 500 anos, irmãos. E se Deus achou que Noé era um homem o quê? Um homem justo, temente a Deus, a mesma característica, a mesma personalidade cristã de Jó, homem que se desviava do mal. E Deus podia dizer: Noé, agora eu levei Enoque, seu parente. Ele está aqui, ele está contemplando tudo o que está acontecendo no mundo. E agora eu quero levar fazer uma outra experiência. Não somente Enoque, mas você, a esposa, os filhos e as noras. Não, falou: olha, agora você não vai sozinho. Você vai fazer um grande barco para que todos aqueles que aceitarem viver a sua vida e ouvir a minha voz poderão se salvar. Senhor, mas por que não faz como Noé, como fizesse Enoque? Muito melhor, não é isso? Muito mais fácil que construir. E durante, irmãos, Enoque estava com 65 anos, viveu 300 anos mais andando com Deus. Noé estava com 500 anos e teve que viver numa situação, agora consciente, falando para todos os habitantes ao seu redor. Mais 120 anos e haverá um grande dilúvio e vai destruir tudo que há. Se vocês quiserem ouvir a voz de Deus, vão ter que entrar num grande barco que está sendo construído. De Enoque não diz que houve alguma reação contrária, mas a Noé muitas. Você está louco? O que é isso? Chuva. Mas as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. E os capítulos 6 até o capítulo 11 de Gênesis, irmãos, mostra esta grande realidade. Em diversas circunstâncias, Deus dá suas promessas, mas depende exatamente da nossa decisão de aceitá-las. Qual é a promessa que Deus está fazendo para você? O esmagar da cabeça serpente aconteceu aproximadamente 4.000 anos depois da promessa. Começando no capítulo 4 de São Mateus.
Quando Jesus é levado para o deserto, e ali foi tentado, e nós vimos no sábado passado esse relato. E quando Jesus suportou as 3 tentações, começou o quê? A esmagar a cabeça das serpentes. E Jesus agora foi açoitado, Jesus foi crucificado, e ali na cruz, irmãos, o inimigo diz: agora eu vou ficar aqui para assistir a sua morte. E de repente, ele morreu antes do tempo do sofrimento da cruz. E ele assustou. E houve trevas sobre a terra. E agora Satanás, possivelmente, uma pedra daquele terremoto deve ter caído na sua cabeça. Mas ele estava agora pronto para a segunda investida dos seus planos. Vão sepultá-lo. E eu vou incitar para que coloquem aqui ferrolhos, cadeado no túmulo, para que ninguém possa abrir, porque ele falou que depois de 3 dias iria sair do túmulo. Então a cabeça da serpente não foi esmagada totalmente nem no deserto, quando Jesus venceu as tentações, nem na cruz, quando Jesus morreu. Mas onde? Quando a sepultura for aberta, independente de alguém tenha chave para burlar ou roubar o corpo do mestre, o anjo simplesmente diz, e a pedra é removida. E nós começamos a pensar a história de Jonas. Já ouvimos no mês de fevereiro. Os valores da vida cristã de Enoque está bem claro na Bíblia. E Ellen White tem o livro Patriarcas e Profetas, onde diz muitas coisas sobre esse homem de Deus. Noé, nos capítulos 6 até 11, mostra um homem temente a Deus que se desviava do mal. A quem serão então as promessas fiéis e verdadeiras? A quem serão as preciosas e grandes promessas? Alguém que, como Adão e Eva, a despeito do pecado, puderam misturar suas lágrimas com o primeiro sangue derramado do Cordeiro, que perdoou seus pecados. Para Enoque, que resolveu aceitar o plano de Deus, sem saber o que ia acontecer no final de sua vida. 300 anos andando com Deus, e todo dia ouvindo a promessa: eis que eu estou com você 3 séculos. E agora, irmãos, quando nós pensamos em eventos finais, não precisa acontecer das promessas de Deus nenhum evento mais. Só um. E além deste, nenhum. É ouvirmos a voz de Deus como Adão quando fugiu, diz: onde estás? Adão fugiu, Deus buscou eles. É você e eu estarmos ouvindo cada dia: onde está Nilson? Quer dizer, Adão fugiu, mas a experiência dele não foi boa, então eu não fugi, estou aqui. Enoque, como está? Enoque, todo dia, tudo bem, volto ao serviço e vou, só que eu estou buscando cada dia mais dessa experiência contigo. É tão bom. 300 anos respondendo a Deus: que bom é andar contigo. E quando nos 300 anos Deus disse: agora eu vou levar para você comigo, e a minha família, ela vai ficar aí para testemunhar do que você fez em vida. Sucessivamente, Deus tem um plano para você e para mim. Na experiência de Noé, porque Deus não levou, se ele queria salvar
E encontrou entre todos Noé. Não, durante 120 anos, muitos salvos morreram salvos. E é por isso que Deus disse: todos esses estão aqui para testemunhar do meu amor, para testemunhar da minha vida. Repreenderíamos essas crianças ou diríamos como Jesus: deixai vir a mim, porque deles é o reino dos céus? É difícil de compreender. Queridos irmãos, a promessa da volta de Cristo não precisa ser antecedida das preocupações que nós temos. Quando será e sairá e assinará as autoridades religiosas o decreto dominical? Quando virá as 7 últimas pragas? Quando teremos que sair das grandes cidades para as pequenas cidades? Preocupações, muita gente. Eu estive recebendo no meu distrito, isso já há mais de 30 anos, pessoas que saíram das grandes cidades, do Paraná, do Rio Grande, de São Paulo, de Goiás, e foram lá para o meio das florestas, onde eu era pastor. De repente, eles tiraram os filhos que eram pequenos da promiscuidade da cidade grande. E as cidades ao redor começaram a crescer, eles não tinham mais onde ir. Tiveram que voltar para a cidade grande. O que você está esperando as promessas de Deus? O que você está esperando da promessa de Deus? E nós podemos deleitar-nos no que Pedro pôde afirmar: as promessas de Deus que ele fez. E como adventistas, nós todos sabemos e vivemos essas promessas. E Jesus então declara: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo. No mundo tereis aflições, eu sou contigo. Na oração sacerdotal do capítulo 17 de São João, Jesus diz assim: Pai, não os peço que os tire do mal. Aliás, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós podemos estar no meio de uma multidão de pessoas, cujo objetivo é o mesmo. Mas nós não precisamos misturar com o que eles fazem, com o que eles vivem, ou com o que eles sentem e pensam que todo mundo deveria fazer. Foi o caso de Jonas. O testemunho que devemos dar: não precisamos meditar durante a noite ou perder o sono, dizer o que eu tenho que fazer amanhã para testemunhar de Jesus. Não, é simplesmente dizer: eu estou sob os teus cuidados. Queridos irmãos, nós não precisamos pregar grandes sermões que no final não tem um apelo no seu início. O apelo sempre no final, mas o apelo maior é quando o pregador começa a falar. É quando o Espírito Santo começa a trabalhar, e ele não pode trabalhar no final somente, porque só seria então emoções do momento final, do temor, porque o pregador disse algumas coisas fortes. E isso penetrou na minha vida, não por amor a Deus, não por amor à verdade, mas por temor da morte, da destruição e da perdição eterna. O que Deus quer para essa igreja é exatamente esse momento onde a reverência buscada, vivida, leva-nos o maior sentido da presença de um Deus que dá a você e a mim grandes e fiéis promessas. A maior de todas é a que Adão e Eva esperaram, morreram nessa esperança, de que nossos entes queridos que aceitaram a verdade antes de nós, a
a minha família, mais de 80 anos pregando esta mesma mensagem. Durante 35 anos eu preguei esta mensagem como pastor. Mais 8 anos estou vivendo, pregando a mesma mensagem que eu ouvi há 72 anos atrás, desde o nascimento. Jesus em breve voltará. Capítulo 14, 1 a 13 de São João. Não se turbe, não tenha preocupação. São os planos de Deus. Vou preparar o lugar. Voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, porque onde estou, estejais vós também. Nada mudou durante os 66 anos depois da morte de Cristo. Quando João, na ilha de Patmos, tem a mesma experiência que Adão e Eva tiveram lá no capítulo 3, os versos 8 e 9. Pecaram, fugiram da presença de Deus, e Deus disse: onde estás, Adão? É a mensagem do capítulo 21, os versos 1 a 4 de Apocalipse. E vi uma nova cidade que descia dos céus, a Nova Jerusalém. E ali uma voz que disse: eu vim para habitar no meio de vocês. Eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Foi esta a experiência que Adão e Eva tiveram após o pecado. É renovar a esperança que havia sido perdida. E outra vez, e nesse momento, iremos ver a face de Deus. Amém. E no capítulo 22, os versos 18 a 20, então vem a confirmação de todas as promessas, preciosas e grandiosas. E Jesus diz: eis que venho sem demora. E João, na ilha de Patmos, queria que naquele momento cumprisse essa promessa, a maior, mais graciosa e mais grandiosa. Eis que venho sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, que promessa de Deus falta para se cumprir? Decreto dominical não é uma promessa de Deus, certo? E nós estamos esperando isso a qualquer momento. Não é isso? Mas não é promessa de Deus. Essa é uma consequência natural. Promessa de Deus pode vir, mas eu vou livrar você. As sete últimos flagelos devem cair sobre a terra, mas não é promessa de Deus. Ele diz: eu vou livrar você. E então, esse evangelho do reino também não é uma promessa de Deus, porque não vai depender de homens levar o evangelho a todos os lugares, em testemunho a todas as gentes. É você viver onde você está. E se tiver uma pessoa onde você não pode ir, um anjo estará indo para completar o trabalho. Mas Jesus disse: ide e ensinai. Serão batizados aqueles que forem ensinados, e eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Irmãos, esta é a promessa de Deus. Tudo mais será uma consequência natural. E Deus está dando em cada trimestre um novo assunto, uma nova forma de preparar para esse grande evento. E nesse trimestre é como relacionarmos com as pessoas e com Deus. E neste sábado nós concluímos de que as nossas palavras poderão fazer o quê? Destruir ou construir. E construir uma coisa só: o reino de Deus primeiro em nossa vida. Que Deus nos dê, através desta mensagem,
A certeza que somos como bereanos. Chegamos em casa e buscamos na Bíblia e Espírito e Profecia quais são as promessas que eu ainda não conheço. Quais são as promessas que Deus fez e ainda não se cumpriu. Eu procurei, mas não encontrei nenhuma, senão aquela última. Eis que venho sem demora. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê esta alegria de servir, aprender, crer e pregar dessas promessas. Amém.